Queremos agradecer à Igreja Adventista Central de Vitória por estar cedendo os seus materiais para serem reproduzidos aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista do bairro Presidente Vargas, em Erechim, Rio Grande do Sul. Eu sei que todos nós temos pedidos, mas Deus conhece aquilo que vai no nosso coração. Existe um verso que eu gosto muito da palavra de Deus, que está em Naum, no capítulo 1, no verso 7, que diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. 3 verdades a respeito de Deus que eu e você não podemos esquecer. O Senhor é bom, é fortaleza na angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, confiando nisso, vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, é uma semana de oração, hoje é terça-feira, e as nossas necessidades são conhecidas pelo Senhor. Não apenas as nossas necessidades, de nós que estamos aqui nessa igreja, mas de tantas pessoas, aqui do Brasil e de outros países. Pessoas que não têm tanta facilidade para ir à igreja, mas que encontram tempo juntamente conosco, para separar esse momento de oração, de entrega, de renovação espiritual. Pai querido, uma vez que o Senhor é bom, uma vez que o Senhor é refúgio no momento difícil, uma vez que o Senhor conhece a nossa necessidade, queremos colocar tudo isso em Tuas mãos. Nossas famílias, os nossos filhos, nosso cônjuge, pai, mãe. Nós queremos colocar a nossa saúde, a nossa integridade física em Tuas mãos. Pessoas que estão doentes, por favor, que o Teu braço de cura, que a Tua onipotência seja estendida sobre essas pessoas, para a Tua honra e a Tua glória, e que a Tua vontade prevaleça na nossa vida profissional, nos assuntos materiais, nas grandes ou pequenas questões. Tudo queremos colocar em Tuas mãos agora, e descansarmos a partir disso. Não sabemos o que irá acontecer, se será de acordo com a nossa expectativa ou não, mas que a resposta não modifique quem somos, que continuemos confiando no Deus que sabe o fim de todas as coisas e que cuida da nossa vida. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Tome a sua Bíblia e vamos abrir juntos em João, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Antes de lermos o texto, uma pergunta. Tem alguém aqui sentindo muita saudade agora? São 8h04 da noite, terça-feira. Tem alguém sentindo saudade aqui? Ok. É um sentimento complicado da gente descrever, né? Linguistas ingleses colocaram essa palavra saudade entre as 10 de mais difícil tradução, porque talvez haja um misto de sentimentos, uma mistura de sensações nesse conceito, nessa sensação de saudade, esse sentimento de saudade. Eu sou filho único e os meus pais me colocaram no internato com 14 anos de idade, lá na Bahia. Não sei se eu aprontei muito, ontem eu contei um pouco das minhas estripulias, mas com 14 anos eu fui para o IAN. Eles tinham ido para o internato também jovens e já tinham colocado no plano, né, na agenda, que eu iria para o internato. E eu lembro que quando meu pai saiu com a minha mãe e meu avô, né, por aquela portaria do IAN, eu fiquei sozinho com a mochila na mão. Me deu um sentimento tão complicado, né? Essa coisa assim. Parece que saudade não precisa de muito tempo para a gente sentir. Quantos daqui já deixaram alguém que gosta muito, assim, uma pessoa muito especial para você? Você foi na rodoviária e colocou essa pessoa no ônibus e ficou ali numa posição em que dava para ver o ônibus sair. E ficou olhando para a janela, tentando localizar lá dentro do ônibus a pessoa. E ficou frustrado porque a pessoa não estava nem aí para você, nem olhou, nem para dar um aceno, ou não é? Não é ruim?
já dá uma sensação meio assim, né? Eu lembro que eu fui levar minha filha para a casa da avó, e ela ia de ônibus com a avó. É o sonho dela passar a noite no ônibus, olha só. 4 anos de idade eu levei, né, aquela situação, e ela nem veio para a gente, entrou no ônibus, nem deu tchau. Foi viver a aventura dela com a avó. Quando eu fui para o NASP, em 2001, eu conheci a minha esposa, Sabrina. Levou um tempo para a gente começar a namorar. Outro dia, né, outra ocasião eu posso contar essa história, para dizer que há esperança para aqueles que estão encalhados ou em busca da sua metade. Há esperança para toda situação. Um dia eu conto isso aí. Mas aí, eu lembro que em 2005, eu tive o privilégio de ir pela primeira vez para os Estados Unidos. Aliás, eu tinha um grupo de amigos, o pastor Delmar Reis, tinha um outro que é o Eduardo Belz, o pastor Marden Eduardo, o Tiago Arraes, uma galera que a gente sempre estava junto no NASP, e alguns deles tinham ido para os Estados Unidos. E eles mandavam pelo Orkut, né, na época, fotos lá dos Estados Unidos, fazendo dinheiro, ganhando dólar, aprendendo inglês. Começaram a mandar scrap, lembra de scrap? Houve um tempo que tinha scrap lá no Orkut, era a mensagem. E eles mandavam em inglês já, só para tirar onda. As mensagens em inglês, eu pensava, eu quero isso para a minha vida também. O problema é que eu não tinha nem passaporte, nem visto, nem dinheiro para ir. Mas tudo isso mudou em 2005, quando eu entrei num grupo chamado Novo Tom, e fomos para os Estados Unidos e passamos 40 dias lá por ocasião da Assembleia da Associação Geral, da Conferência Geral. E foi uma viagem incrível. No meio da viagem eu fui numa cidade ali na Geórgia, Atlanta, a capital do estado, e encontrei um casal que me conhecia de garoto. E eles disseram assim: Jairo, por que você não vem morar aqui com a gente? Aí eu dei uma de difícil, né? Eu falei assim, eu não sei se, né? Não, vem para cá, você está na faculdade, tranca a faculdade, tanta gente faz isso. Se você não trancar agora, aí você vai formar, vem o chamado, você nunca mais vai fazer isso aí. Então vem para cá, aproveita que a gente está aqui, a gente arranja um lugar para você. E eles moravam numa casa pequena, com 2 quartos, assim, tinha 2 filhos, mas ainda assim eles disseram, vem para cá. Aí eu pensei, bom, será que eles querem mesmo? Aí antes de despedir, eles falaram assim, você tem dinheiro para vir? Eu falei assim, não. Aí eles disseram assim, a gente paga a sua passagem daqui, você vem, trabalha e vai pagando devagarinho. Aí eu pensei, eles querem muito que eu vá. Então eu acreditei, e aí fizemos os planos. Conversei com a Sá, a gente namorava já há um tempo, já tínhamos planos concretos de casamento. E eu disse, amor, para valer a pena eu tenho... Posso ouvir um amém? Amém. Para quem estava em casa, pequeno problema técnico, já estamos de volta, tá bom? Vamos retomar. E aí eu comprei a passagem e nós fomos para o aeroporto lá em Guarulhos. Era início de 2006. E eu lembro que eu estava no carro de um amigo, ele estava com a namorada, e eu e a Sabrina, e a gente conversando, cantando, batendo papo. Daqui a pouco começa a chover. São Paulo é muito assim, de uma hora para outra, né? A terra da garoa, começou a chover, um clima meio melancólico, e aos poucos aquele papo animado foi dando lugar a um outro sentimento. Sabe aquela coisa assim da despedida iminente? E quando chegamos no aeroporto, agora estava chovendo muito assim, a gente parou, passamos um pouco de sufoco ali com mala, e quando eu entrei naquele saguão, estava lotado. Eu não sabia que no futuro eu iria frequentar muito aquele lugar. Com Arautos do Rei, quase toda semana a gente estava ali. Mas eu não lembro de ter visto aquele saguão tão cheio. Era fila em todas as companhias aéreas, e o tempo que eu tinha calculado para me despedir da Sabrina, assim, foi embora, no processo, na complicação. Só sobrou o tempo para dar um abraço, o horário já estava dando, e eu estava naquela fila já do raio-x, mas do lado de fora, eu tinha pensado em falar alguma coisa para ela. O que é que eu vou dizer, né? Tem que pensar, né? Não é uma situação qualquer. Ficar 1 ano longe é tempo demais para quem ama, ou não é? Então eu pensei, tenho que falar alguma coisa, na hora não lembrei de nada, abracei, e aí a Sabrina começou a chorar. Homens, o que a gente faz quando a mulher da nossa vida chora no ombro?
Se você falou chora junto, eu duvido. Nessa hora a gente respira fundo, né, para ver se a lágrima volta. A vontade de chorar é enorme, mas você pode chorar que eu aguento, não é? E a gente, né, tenta dar uma de forte e tal. E foi o que eu fiz, ali o abraço, ela chorava, tudo certo. E aí aquele beijo, né, aquela coisa, aquela agonia, a fila andando, né, um monte de gente em volta. E aí eu passei por aquele raio-x, a Sabrina ficou com o Denis e a namorada e tal. E aí eu parei no portão de embarque, estava atrasado. E ali eu fiquei pensando nesse sentimento de saudade. E ali eu sistematizei na minha cabeça esse negócio aí. Eu estabeleci uma fórmula. Odeio matemática, mas estabeleci uma fórmula. Para mim, saudade é resultado de amor mais distância. Amor mais distância. Porque se você ama e está perto, tem saudade? Não. Se você não ama e está longe, faz diferença? Não ama. Agora, se você ama e está longe, pode ter certeza que a saudade vai bater. E ali sentado, esperando o avião começar o embarque, eu pensei em Deus. E eu fiquei pensando assim, meio que conversando com Deus em oração, né? Eu falei assim: Senhor, será que o Senhor sente saudade de mim? E embora eu já tivesse uma ideia para responder essa pergunta, e eu sei que você também tem, eu aprendi uma coisa com meu pai. Meu pai dizia: Jairo, quando existe algo importante da parte de Deus para a gente, isso está escrito, isso está revelado. Deus não se omite quando uma informação é importante. Ele não vai falar de tudo, mas o que é importante, Ele vai falar. Aí eu pensei, isso para mim é importante, saber se Deus sente saudade, não é de Pedro, não é de Paulo, de Tiago, dos discípulos, se Ele sente saudade de mim, Jairo. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, os dias seguintes, eu fui à Bíblia para tentar encontrar essa resposta. Alguns versos me deram uma ideia, e é para esses versos que eu gostaria de conduzir você nessa noite, ok? O primeiro deles está aqui em João capítulo 13. Aqui em João capítulo 13, nós encontramos uma cena meio que de despedida. Observe o que Jesus fala aos discípulos antes da cruz, no verso 33, diz assim: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Tem cara de despedida isso aqui? Tem, né? Tente se colocar no lugar dos discípulos. Ontem nós lemos Lucas capítulo 6, onde Jesus seleciona os discípulos, né? E Jesus falou para eles assim: me sigam. Então todos eles largaram as suas vidas, a sua rotina, a sua profissão, seus afazeres, seus amigos, familiares, e seguiram a Jesus. Por onde? Por todos os lugares. Eles seguiram Jesus em todas as circunstâncias, durante mais de 3 anos. E ontem eu mencionei isso, os 3 anos e meio mais extraordinários que alguém poderia viver na terra, aqueles 12 viveram, convivendo com Jesus o tempo todo. E agora Jesus olha para eles e diz assim, perceba o carinho, né? Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, estou indo embora, e para onde eu vou, dessa vez vocês não podem me seguir. Vocês me seguiram até agora, mas para onde eu vou, vocês não podem ir. Se você estivesse lá no meio deles, como você se sentiria ouvindo isso de Jesus? Que tristeza, né? Jesus continua falando coisas importantes aqui. No verso 34, no verso 35, ele fala sobre o novo mandamento e tal. Mas quando chega no verso 36, Pedro, que ouviu muito bem o que Jesus havia dito, ele retoma o assunto do verso 33. Aí ele fala assim, perguntou-lhe Simão Pedro, verso 36, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Pedro não entendia exatamente do que Jesus estava falando, nós entendemos. Mas Jesus esclarece um pouco mais, Pedro, calma, eu vou embora e você não pode ir agora comigo, mas um dia,
a gente vai se encontrar. Queridos, Jesus conhecia o sentimento dos discípulos quando ele falou essas palavras. E a primeira coisa que você tem que ter em mente, a partir da mensagem da palavra de Deus nessa noite, é que Deus conhece o teu coração. Deus conhece exatamente a sua vida, a sua trajetória, quais escolhas te trouxeram para esse momento na sua existência. Ele sabe as circunstâncias das quais você não teve controle, que te afetam até hoje. Ele sabe se você está tranquilo na igreja ou com o coração apertado. Ele sabe tudo, tudo, até aquilo que você não consegue entender. Ele conhece você melhor do que você se conhece. E conhecendo os discípulos, Jesus proferiu logo na sequência palavras que trazem calma, paz ao nosso coração até hoje. Então a gente vai fazer um exercício. Eu quero que você pegue a Bíblia. O capítulo é 14, logo na sequência, do verso 1 ao verso 3. Você vai levantar a Bíblia assim, ó. Você não vai ler não. Pega a Bíblia, estende numa posição que você não leia, mas levanta assim, vai ficar bonito. Isso. Vamos dizer juntos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu estou, amém? Por que você sabe de qual é esse verso? Você percebe a circunstância na qual Jesus profere essas palavras? Os discípulos estavam ansiosos, estavam tristes diante da iminente despedida. Aí Jesus oferece como antídoto desse sentimento a esperança. Jesus fala assim: olha, não se turbe o vosso coração. E a gente poderia falar um monte de coisa a respeito desses versos, é ou não é? Mas sabe o que eu gosto nesses versos aqui? É como terminam. Jesus fala assim: para que onde eu estou, outras versões, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um dia, saindo de uma igreja, uma menininha falou assim: pastor, para mim saudade é vontade de ficar perto. Olha que definição simples, né? Eu concordo com ela. Vontade de ficar perto. Jesus fala assim: para que onde eu estou estejais vós também. Isso aqui, assim, dentro do contexto, quando eu estava lendo, eu fiquei assim: puxa, que bonito isso. Mas daqui a pouco eu pensei: vem cá, mas primariamente para quem é que Jesus está falando isso aqui? Está falando para quem? Primariamente para os discípulos. Eu posso tomar posse disso para a minha vida? Com certeza, sem dúvida, mas numa aplicação secundária, porque Jesus está falando para os discípulos. Aí eu não fiquei satisfeito com isso aqui, como resposta para o meu questionamento, se Deus sente saudade de mim ou não. Aí eu continuei lendo, até que eu cheguei no capítulo 17, vai lá, capítulo 17 de João, onde está a mais linda oração da Bíblia para muitos, e a maior oração do Novo Testamento, proferida por Jesus. É uma linda oração. Recomendo que depois, com calma, você medite nas palavras de Jesus proferidas no capítulo 17. Só que tem uma dinâmica aqui. Do verso 1 até o verso 19, Jesus ora ao Pai em favor dos discípulos. Jesus vai ao Pai em favor dos discípulos. Ele diz algumas coisas bonitas ao Pai em favor deles. Por exemplo, verso 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está falando com o Pai, pedindo em favor dos discípulos. Só que, a partir do verso 20, o objeto da oração muda. E isso me chamou a atenção, porque diz assim, ó, verso 20: não rogo somente por estes quem? Os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio do quê? Por meio da tua palavra. E gente,
Quantos daqui gostariam, sinceramente, de ter vivido no tempo de Jesus para conviver com Cristo? Levante sua mão. Pense direito, não tinha Wi-Fi, hein? Nem WhatsApp, nem nada disso aí não. Se nós estamos aqui na igreja hoje, é porque de alguma maneira essa mensagem, essa pessoa nos encontrou, por meio da Bíblia. Ou alguém falou para o teu pai te ensinou, ou você estava assistindo a televisão e estava lá, né? Ou ouvindo a rádio Novo Tempo, ou numa postagem, uma música, alguma coisa aconteceu que conectou você com esse Cristo, do qual a Bíblia fala. Então quando Jesus fala assim, eu não rogo somente por estes discípulos, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, aí eu me senti incluído. Eu falei assim, opa, eu estou nesse grupo aqui. Aí Jesus fala algumas coisas importantes. A primeira coisa que ele fala para o Pai, ele fala assim, que todos eles sejam um, como eu sou em ti, que eles sejam em nós, e somente assim o mundo irá crer que o Senhor me enviou. Ele orou pela unidade da igreja, falamos um pouco sobre isso ontem. Isso é muito importante. A unidade da igreja é resultado da ação do Espírito Santo na vida dos membros que a compõem. Simples assim. Jesus ora pela unidade, mas tem uma coisa interessante aqui. Ele deixa claro qual é a sua vontade. E ele deixa isso claro no verso 24, olha só. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A primeira parte do verso diz, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Aí eu pensei, opa, Jesus está falando com Deus a meu respeito, e Ele quer que eu esteja perto dEle, Ele quer que você esteja perto dEle. Houve um problema no plano original de Deus, nós escolhemos o caminho errado, nós escolhemos nos separar. Eu falei que o ponto vulnerável do amor de Deus é que Ele pode ser rejeitado, Ele pode ser desprezado, e nós fizemos isso. Mas o sonho de Deus, a vontade dEle é ter a mim e a você perto dEle, não apenas pela fé, não apenas espiritualmente, mas fisicamente, perto, porque a saudade só se resolve desse jeito, quando a gente está perto. Pulando um pouco a história, Jesus, logo depois dessa oração, ele é traído, ele é crucificado, e no domingo ele ressuscita, e eu mencionei ontem, passa 40 dias com os discípulos, até que um dia, ele pega os discípulos, sai da cidade e vai para um monte, conhecido por eles, de onde Jesus havia proferido sermões maravilhosos, ensinamentos muito importantes, e quando eles chegam naquele monte, enquanto Jesus falava, eles percebem que Jesus começa a subir. Eu queria que você tentasse criar uma imagem, certo? Tenta imaginar aquela cena, os discípulos assim, os 11, e Jesus subindo. Para onde Jesus olhava? Será que ele olhava para cima? Eu acho, não há erro nenhum de imaginar, certo? Eu acho que ele estava olhando para baixo. E os discípulos? Para quem eles olhavam? Não tenho dúvida. Eu acho que eles olhavam para Jesus e Jesus olhava para eles. Até que, segundo a Bíblia, uma nuvem os encobriu e eles não conseguiram mais visualizar Jesus. A cena do que acontece com Cristo, ela é interrompida, e a partir daí o livro de Atos se concentra na história deles, dos discípulos. Jesus vai aparecer de forma mais clara e objetiva na Bíblia no livro de Hebreus, quando ele entra no santuário, né? O papel dele, Paulo fala a respeito disso, mas há um intervalo do que acontece com Cristo a partir desse momento. Mas aí entra um detalhe, Ellen White, ela teve uma visão, um esclarecimento a respeito do que acontece com Jesus. Então é mais ou menos assim, quando Jesus, ele atravessa aquela nuvem, ele se encontra, segundo ela, com uma outra nuvem, que era composta de anjos, gloriosos, majestosos. E esses anjos haviam sido os mesmos anjos que estavam presentes quando Jesus nasceu. Aquela estrela
certo? Os anjos que apareceram para os pastores, praticamente os mesmos, estavam ali, agora para acompanhar Jesus até a presença do Pai. Aí chega Jesus assim para dois deles, Jesus que estava com o coração apertado, eu imagino os discípulos lá embaixo ainda, abraçados, alguns com lágrimas nos olhos, olhando para cima. Ele olha para dois anjos e fala assim: ei, você e você, dá para vocês dois descerem lá para dar um último abraço neles? Desçam lá, depois vocês acompanham a gente, vocês conseguem chegar rápido, não tem problema, vocês não vão se atrasar, mas vão lá dar um último abraço neles. E aí nós encontramos o relato bíblico. Enquanto os discípulos olhavam para cima, dois varões de branco dizem assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, subiu ao céu, voltará do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você percebe o carinho, o cuidado de Jesus? Assim, olha, vai lá, ofereça um ombro para eles, sequem as lágrimas deles, confirmem tudo aquilo que eu ensinei para eles, porque eu vou voltar. Do mesmo jeito, eu vou voltar. Que eles não esqueçam disso. E queridos, isso modificou para sempre a vida daqueles homens. Eles viviam a expectativa da volta de Jesus a qualquer momento. Paulo, quando fala da ressurreição, ele diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. Eles viviam como se Jesus fosse voltar amanhã, qualquer momento. Apaixonados por Jesus, tinham saudade de Jesus, eles queriam ver Jesus. Eles não suportavam ficar longe de Jesus. Esses eram os discípulos, segundo o livro de Atos. Mas continuando a cena, isso está descrito, tá? No livro Desejado de Todas as Nações, lá na parte final. Jesus, ele chega na presença do Pai. E havia uma grande festa preparada. Qual foi a melhor festa que você foi na vida? Desculpa, mas a festa que estava preparada lá, a tua festa, ó, ficaria lá, né? Uma festa gigante, gigante. A música, imagina a música do céu, gente. O coral de anjos, perfeito assim, ensaiados, prontos para cantar. Vamos fazer um exercício aqui. Imagina que aqui está o melhor cantor ou cantora, brasileiro, estrangeiro, ou, enfim, cristão ou secular, tanto faz. A melhor voz humana está aqui, imagina. Para você, na tua opinião, quem é? O melhor cantor do mundo, cantora do mundo, está aqui, imagina. E aqui desse lado está o anjo mais desafinado do céu. Pensa aí, o anjo mais fraquinho lá, né? Está aqui. Se fosse ter um duelo do The Voice, quem ganhava? Quantos acham que a melhor voz humana? Estamos fracos mesmo. Sério? O anjo mesmo? Lógico, é uma brincadeira, porque desafinação é símbolo de imperfeição, e não existe imperfeição no céu, certo? Todos nós aqui, por melhor que cantemos, gente, é tudo desafinado. É desafinado, não tem jeito. Tem que ter o programinha lá para afinar, deixar certo, ou não, sério? Não se engane. Agora imagina um coral de 500 vozes, de anjos. Mal caberia aqui, né? Que o anjo é maior também, né? Imagina. 500 anjos para cantar. Eu lembro dos grandes coros que são formados no final das semanas de oração no NASP. Algumas dessas vezes eu cantei no meio daquela gente. Queridos, é uma coisa extraordinária. Cerca de 500 vozes, coral infantil, coral de adultos, universitário, coral jovem, todo mundo junto, uma orquestra que ensaia semanas para cantar uma música, às vezes para executar uma vez, no final da semana de oração. É uma coisa extraordinária. O maestro levanta a mão, todo mundo fica a postos. Quando ele desce a mão, a música invade a igreja. É uma coisa extraordinária. Imagina o som daquele coral de anjos para cantar. O maestro levanta a mão, e quando ele levanta a mão para a música começar, Jesus também levanta e fala assim: opa, espera aí, eu não quero festa ainda. O pastor Fernando gravou uma música a respeito desse episódio, né? Falta Você é o nome da música. Depois vai lá no YouTube e procura. Falta Você. É sobre isso que ele fala. Jesus levanta a mão e fica claro que ele não quer festejar. Sabe por que ele não quer festejar? Porque eu acho que ele lembrou de Pedro. Eu acho que ele lembrou de Paulo, que ainda era Saulo.
Eu acho que ele lembrou de André, de Bartolomeu. Ele lembrou dos discípulos. E ele lembrou da promessa que ele havia feito, porque ele disse no momento da ceia: eu não comerei o pão, nem beberei o suco, até o dia em que o reino de Deus foi estabelecido. Ele fez essa promessa. Ele disse assim: façam isso em memória de mim. Quando vocês estiverem para cear, lembrem de mim, não se esqueçam de mim. Ele levanta a mão e não quer comemorar, porque, gente, não tem muita graça comemorar longe de quem você ama. Por exemplo, imagina seu aniversário, você vai aí, compra um bolo, né? Um bolo, vai na padaria, compra salgadinhos, você enfeita a casa, arruma tudo lá, você está sozinho, sozinha, você arruma a mesa, na hora certa, ali por volta das 6 da tarde, o horário da festa começar é 7h30, você coloca uma roupa, coloca perfume, e sozinho lá na casa, você vai lá, apaga a luz, acende a vela, bate parabéns, assopra a vela. Tem graça isso? Alguém já fez isso na vida? Alguém? Que bom, todos normais entre nós. Porque não tem graça. Às vezes você nem precisa de bolo gostoso para comemorar o seu aniversário, desde que a pessoa que você ama esteja ali, é ou não é? Às vezes só uma fatiazinha, só um dia bom, tranquilo, sem agenda. Não, vamos conversar. Quando você está perto da pessoa que você ama, amigo, não precisa de muita produção, porque a pessoa é o que basta, está tudo certo. Então Jesus, ele não quer comemorar, porque faltava alguém ali na festa. Deus sente saudade da gente, sim ou não? Está bem baixinho, né? Queria até ouvir o pessoal que está acompanhando na internet, né? Deus sente saudade da gente, sim ou não? Eu não tenho a menor dúvida. Eu sabia que você não tinha, eu nem precisava te argumentar para você dizer isso aí. Mas tudo o que eu falei até agora é para te fazer apenas uma pergunta, e a pergunta é simples, mas por favor não subestime a pergunta, ok? A pergunta é: e você? Você sente saudade dele? Não subestime essa pergunta. E você? Você sente saudade dele? Porque só sente saudade quem ama, ok? Para tentar te ajudar a chegar a uma conclusão honesta, vou citar duas situações, comportamentos de quem tem saudade. Primeiro, lá estava eu nos Estados Unidos, e aí tinha um plano de telefonia, muito joia. Aqui no Brasil, acho que nunca vão fazer esse negócio aí. Pagava $29, cadastrava-se no sistema 16 países, e daquele telefone cadastrado dava para ligar para qualquer telefone fixo durante um mês, ilimitadamente, para qualquer um dos países lá cadastrados. Resultado, um dia eu liguei para a Sabrina, era 1h15 da tarde, depois do almoço, num domingo, e fui desligar às 7h30 da noite. Uma ligação só, corrida. E o telefone aqui do lado, esquentou a orelha, botei do outro lado. E aí fui no banheiro, voltei, deitei na cama e deixei o telefone apoiado assim, sabe quando cansa a mão? Aí você só deixa assim em cima, né? Larga lá e fica falando. Alguém já fez isso aqui? Alguém? Bastante gente. Bastante gente. Fica lá conversando. E aí a gente casa, e eu fiquei pensando, mas eu nunca, não lembro de ter conversado tanto com a Sabrina como naquele dia, né? 7 horas sem parar, assim, 7 horas e meia. Gente, é muito assunto. Porque quem ama e está longe, conversa, troca ideia, quer saber do dia, da rotina, fala dos sentimentos. E você sabe do que eu estou falando, porque existe um plano especial entre nós e Deus para a gente conversar com Ele. Qual é o nome desse plano? Oração. Custa alguma coisa orar? É 0,800, então nem $29, né? A linha cai. Se você ligar na madrugada, ele vai atender? Dá para orar dirigindo? Mas cuidado, hein? Não distrai muito não. Dá para orar lavando louça? O ideal é a gente separar tempo e lugar, né? Para a gente se concentrar nessa tarefa, porque senão a gente se distrai. Mas Deus está disponível. Aí a pergunta que eu faço é: por que a gente ora tão pouco? Só para você, responda para você, qual foi a última vez que você gastou 15 minutos em oração? Ó, não estou falando de madrugada de oração, não estou falando de 1 hora de oração, eu estou falando de 15 minutos.
15 minutos, assim, ó, corrido. 15 minutos. E eu tenho um desafio para te fazer. Hoje, antes de dormir, fala com Deus 15 minutos. Só que tem uma regrinha. Não peça e nem agradeça nada. Não há problema em pedir e agradecer, ok? É apenas um exercício. Não peça nem agradeça nada durante 15 minutos para Deus. Esse é o desafio. O que é que sobra quando a gente tira essas duas coisas? Um bate-papo, uma conversa. E isso é oração. Será que você sente saudade de Deus mesmo? Outra coisa, eu lembro que a Sabrina mandava e-mail. Hoje em dia o pessoal nem manda muito e-mail, tem WhatsApp, né? Mas na época tinha que ir para o e-mail mesmo, ela botava no e-mail lá. Agora imagina, você está a 10 mil quilômetros da pessoa que você ama, há 6 meses longe dela, aí chega um e-mail dela lá na tua caixa e está no negrito, né? Como não lida. Aí você olha assim na caixa de e-mail e aí pensa assim, acho que eu vou ler semana que vem. É assim? Semana que vem, aí quando der um tempo Não é assim, gente. A gente clica naquele ícone lá, na palavra lá em negrito, e a gente fica brabo com a internet quando não abre rápido. Que negócio lento aqui, abre logo esse negócio, quero ler. Porque quem ama e sente saudade se importa em saber o que o outro tem a dizer. E a gente tem uma caixa de e-mail inteira à nossa disposição chamada Bíblia, que muitas vezes fica lá fechada, né? E a gente tira ela quando vem para a igreja. Ou para fazer aquele supletivo na sexta-feira, para não passar vergonha na hora da lição da escola sabatina. Aí vai lá rápido e procure. Será que a gente sente saudade de Deus mesmo? Para pensar. Bom, eu quero finalizar falando do reencontro. Era um sábado de manhã e eu tinha entrado com um processo de extensão da minha permanência lá nos Estados Unidos. Porque como visto de turista, eu tinha direito até 6 meses, não queria ficar ilegal. Entrei com um processo e no sábado de manhã, chegando na igreja, uma irmã da igreja, que tinha cidadania, ela tinha feito o processo junto comigo, ela me trouxe a resposta, estava numa carta. E quando eu peguei aquela carta e abri, descobri que o governo dos Estados Unidos, especialmente a seção lá de imigração, estava me convidando a me retirar dos Estados Unidos até a quinta-feira. Assim, você, Jairo, tarará, você tem até a quinta-feira para ir embora. A partir daquilo, enfim, os meus planos estavam pela metade, estava começando a ganhar um dinheirinho, pouca coisa, o inglês estava longe ainda, então meus objetivos não estavam concluídos, mas eu tinha que tomar uma decisão, ou eu fico ilegal, como tanta gente fica, ou eu volto para o Brasil. E aí eu concluí que deveria voltar, liguei para a faculdade, eles disseram, se você chegar até segunda-feira, você ainda salva o seu semestre. Então eu pensei, a resposta veio na hora certa, vou voltar para casa. Liguei para a Sabrina e falei assim, Sá, eu estou voltando. Sério? Contei a história e aí no final eu falei assim, eu vou sair na quinta-feira, aqui de Atlanta, por volta das 19 horas, vai ter uma conexão. E em Guarulhos eu devo chegar por volta de umas 7h30 da manhã, da sexta-feira. Aí ela disse assim, então eu vou te esperar no portão de desembarque. Na época, a Sabrina morava em Pariquera-Sul, uma cidadezinha no interior. E não tinha uma condução para deixá-la, né, se ela saísse na sexta-feira logo cedo, para que ela chegasse a tempo de me receber às 7h30 da manhã. Então ela saiu na quinta noite. Virou a madrugada numa vigília gelada, e era meio de ano. São Paulo esfria para valer. Me esperando. E o problema é que o que devia ser 7h30 da manhã virou 11h30 da manhã, porque o voo atrasou. E eu descendo daquele avião, angustiado, pensando assim, ela está me esperando e deve estar cansada, e imagina, eu não tinha um telefone para falar com ela, nada, tinha que chegar no portão e descobrir se ela estava lá ainda.
E aí tem aquele processo, descemos, aí passa pelo controle de passaporte, passa na alfândega, e ainda me pararam lá, mandaram abrir mala, e eu angustiado, assim, gente, deixa eu ir embora, sou um estudante, aquela história. E aí, finalmente me liberaram, e quando eu saí pelo portão de desembarque, a cena era essa assim, ó, igualzinho aqui, ó. Um monte de gente, esperando gente, né? Com placa de empresa, de nome. E eu comecei a tentar achar, procurar, olhar, e fui. Daqui a pouco, lá no fundo, estava ela. Cabelo maior, mas o mesmo olhar. E eu fui me aproximando dela. Eu acho que merecia um fundo musical essa cena. Abre aqui o teclado, por favor. Imagina. Eu fui me aproximando dela, ela foi se aproximando de mim, e quando eu cheguei perto dela, adivinha o que eu fiz? Taquei um beijão, e um abraço demorado que eu não sei quanto tempo levou, só sei que quando acabou o abraço não tinha mais ninguém ali, o povo tinha ido embora, e ali abraçado, um sentimento tão bom, 6 meses de separação apenas, uma saudade tão gigante, e aquele abraço acabando com aquele sentimento assim, sabe, num momento só, eu abracei a Sabrina, e ali, abraçado com ela, lembrei de Deus, e eu falei assim: Senhor, vai ser assim? Quando eu passar por outro portão de desembarque e te encontrar do outro lado? É desse jeito? Eu tinha pensado em falar algumas coisas para Deus quando eu encontrasse com Ele, porque, entenda, isso vai acontecer. Haverá um momento, e eu espero que não reste muito tempo, em que você estará face a face com o ser que mais te ama no universo. Não é o seu pai, sua mãe, não é o teu cônjuge, nem ninguém que está dentro dessa igreja ou fora dela. O ser que mais te ama no universo chama-se Jesus. E vai chegar um momento que você vai estar face a face com Ele. Só vocês dois. O que é que você vai falar para Ele? Eu tinha pensado assim: eu vou começar falando obrigado, né? Senhor, obrigado. Aí um dia o pastor Valdecir Lima, professor no NASP, grande poeta, ele me quebrou aí, logo de cara, porque ele falou assim, é assim ó, por exemplo, me empresta aqui o teu celular. Ela me emprestou o celular, o que, já devolvo, tá? O que a gente fala? Muito? Obrigado. O que eu estou dizendo para ela? Eu me sinto obrigado a fazer por você aquilo que você acabou de fazer por mim. Esse é o significado da palavra obrigado. Dá para falar obrigado para Jesus? Será que dá? Funciona? Que talvez não sejam palavras que Ele espera ouvir. Talvez o que Ele deseje é olhar para você e secar suas lágrimas, porque muitos de nós só teremos lágrimas para oferecer. E aí chegamos a Apocalipse 21, no verso 4, onde diz: e ele não é um anjo, não é um processo, um efeito de transformação. A Bíblia diz que Ele, Jesus, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Naquele dia, eu e você iremos começar a viver. Porque esse tempo que a gente está aqui é apenas um ensaio. E uma pequena parte daquilo que Deus sonhou para a gente. A gente usa menos de 10% da nossa capacidade cerebral. Os nossos sentidos são limitados. Quando o tempo passa, a gente sente o peso do tempo. Não foi para isso que Deus nos criou. A gente não tem ideia do que Ele tem reservado para a gente. O meu apelo para você é em nome de Jesus: não perca isso por nada. Por nada. Não coloca nenhuma coisa em prioridade antes desse sonho de Deus para você.
Porque não vale a pena, não vale a pena. Trocar aquilo que é mais importante na vida por aquilo que a pessoa quer num minuto, num segundo, numa situação. Jesus sente saudade da gente. E Ele pergunta para você: você sente saudade dEle? Você sente saudade de Jesus? Nós vamos ouvir uma música agora que vai nos levar a essa análise, essa reflexão. E o meu desejo sincero, ao encerrar minha participação nessa semana, e amanhã vai ser maravilhoso, desde já coloque na sua agenda para voltar amanhã. Mas eu não posso sair dessa igreja sem te fazer um convite, que se Jesus estivesse aqui hoje, faria. Existem pessoas nessa igreja que ainda não entregaram a vida a Ele. Existem pessoas nessa igreja que já conhecem o caminho, já estão conscientes do que devem fazer, mas ainda não tomaram a decisão de entregar a vida a Cristo. Enquanto nós estamos aqui, Ele está lá no céu, com os braços abertos, olhando para nós aqui, esperando para que a festa comece. E se não começou ainda, é porque falta alguém. Falta alguém. Você pode abraçar a pessoa que está do seu lado? Pode. Que esse abraço represente aquele abraço que Jesus gostaria de dar, se o pecado não provocasse essa separação tão ruim entre nós e Ele. Em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Que você continue firme até esse dia. Que você gaste mais tempo orando, que você gaste mais tempo lendo a Bíblia. Porque quem tem saudade de Deus, faz isso. Aí daqui a pouco, a gente vai encontrá-lo. Sem palavras, sem discurso, apenas para receber um abraço e as boas-vindas daquele que tanto nos ama. Não perca isso por nada na vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque, a despeito da nossa pequenez, nossas falhas, apesar da nossa distração, o Senhor não nos perde de vista, o Senhor continua nos observando. E através do estudo da palavra de hoje, concluímos objetivamente que o Senhor sente saudade de nós. Mas temos que reconhecer que muitas vezes não nos comportamos como pessoas que sentem saudade de Ti. Então perdoa. Perdão. Que a Tua graça mais uma vez seja derramada sobre nós, que o Teu sangue nos limpe dos nossos pecados, e que o Espírito Santo restabeleça de forma mais intensa essa conexão com o céu, porque nós queremos Te ver quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu. Nós queremos estar naquela fila dos santos que receberão as boas-vindas do Senhor Jesus, para viver a eternidade, num lugar onde não haverá saudade, nem morte, nem lágrimas. Pai querido, que esta semana continue a nos fortalecer nessa caminhada, que amanhã estejamos aqui novamente, para ouvir o Teu recado. Por favor, Senhor, abençoa também as pessoas que nos acompanham de tantos lugares. Que a bênção dessa oração alcance todos eles. Queremos voltar para casa em paz. E Te agradecemos desde agora, em nome e por amor de Jesus. Amém.